Graça e paz, abençoados. Mais uma manhã com Deus na graça. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa que está aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Aos Gálatas capítulo 2, versículo 21, diz: Paulo disse: não aniquilam a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Abençoados, deixa eu te dar um alerta aí, para você que nunca ouviu falar no evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Todos admiram o apóstolo Paulo, todos elogiam o apóstolo Paulo, todos creem em tudo aquilo que Paulo escreveu, claro, inspirado por Deus, palavras do Espírito Santo, claro. Todo mundo aceita isto, todo mundo crê nisto, todo mundo concorda com isto, todo mundo conhece isto. Mas não tem revelação para compreender essas coisas. Não tem revelação do Espírito Santo para compreender estas coisas. Pois bem, Deus enviou o apóstolo Paulo para trazer o evangelho da graça de Deus. Isso quer dizer que este evangelho que Paulo trouxe, ele é um padrão. Ele é um evangelho universal. Sendo assim, único, perfeito e santo. Ou seja, ninguém pode pregar outro evangelho. Ninguém pode anunciar outro evangelho. Ninguém pode fazer isso. E este evangelho é como está escrito aqui, ó. Ele disse: não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu de balde. Ou seja, aqueles que se justificam pela lei, como eu fui ensinado, você também, como eu falei ontem, no Manhã com Deus de ontem, abençoados, vocês ainda estão debaixo de maldição. Ainda não vive o santo e perfeito evangelho para a tua salvação, para as tuas bênçãos completas em Cristo, como está lá em Efésios capítulo 1. Basta você conferir. Então, por isso que Paulo escreveu aqui, ó: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Tá vendo? O que é obras da lei? Aquilo que Jesus fez, abençoado, antes da cruz. Antes da cruz. Antes da cruz, Jesus fez tudo isto que você está fazendo hoje dentro das igrejas, e que eu fiz 50 anos. Mas não é para nós fazer, porque Ele fez. Não é para nós sacrificar, porque Ele se sacrificou. Não é para nós pagar um preço, porque Ele pagou um preço. Então Paulo vem trazendo isto neste santo, perfeito e único evangelho. É o que todos os pastores do mundo, é que todos os líderes do mundo deveriam pregar, deveriam ensinar, mas não ensinam. Por quê? Ainda estão em trevas espirituais.
ainda não tiveram as mentes, os corações purificados e santificados com o verdadeiro Espírito Santo da verdade, do conhecimento de Deus. Ainda eles não têm. Então é só Deus que pode dar isto, é só Ele que pode colocar isto dentro do teu coração e te dar, abençoado, a mente de Cristo. Como Paulo escreveu, nós tudo discernimos. Por quê? Porque temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Nós ganhamos, recebemos a mente de Cristo. É Ele que dá, segundo a fé, segundo a confiança que cada um de nós temos nele. Então peça para Ele, busque dele, clame a Ele, tenha fé e receba a mente de Cristo para você compreender e viver o santo e único Evangelho. É, abençoado. Leia o livro de Efésios, leia o livro de Gálatas. Quando Paulo escreve e fala sobre isso, para que Jesus enviou ele? Para que Deus colocou ele? O que Deus mandou, enviou ele para falar e nos ensinar? Para libertar, para salvar os filhos amados, os filhos abençoados dele, de Papai Deus. E Paulo diz aqui, ó, não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Jesus, que Cristo morreu de balde. Tá vendo? Então todos aqueles que estão ainda vivendo debaixo da lei, preceitos da lei, cerimônias da lei, sacrifícios da lei, estão aniquilando a cruz de Cristo. Estão negando a graça de Cristo. Mesmo que você não queira, mesmo que você não entenda isto, é isto que vocês estão fazendo. Porque não vivem o vivo, perfeito, único e santo Evangelho, que é universal. É para todos, todos que amam a Deus, é para todos que creem em Deus, para todos que foram libertos e creem que Cristo morreu, ressuscitou e vive para sempre. Cristo, a vida eterna, a nossa paz. Amém? Amanhã nós vamos continuar o assunto. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Não percam. Manhã com Deus na graça. Por quê? Porque é o Evangelho da Graça. Aqui é o teu irmão Jonas Barros. Não esqueçam, entre lá no Caminhos da Graça com Jonas Barros e seja abençoado. Graça e paz, abençoados.